E aí, galera, tudo beleza? Estamos aqui com mais uma edição do podcast Quadra Principal, dessa vez uma edição especial. Temos algo a conversar aqui. Nas últimas semanas, eu fiz uma pergunta para o Daniel, e para vocês também que nos assistem, que nos acompanham, será que estamos com expectativas elevadas demais em relação ao tênis feminino brasileiro? Isso acaba afetando a forma que a gente recebe algum resultado negativo? Por que a gente vai retomar essa conversa? Porque os resultados do tênis brasileiro, principalmente feminino, ainda estão oscilando e porque veio à tona na última semana uma entrevista bem curiosa, bem interessante do jogador de basquete. A gente vai misturar algumas modalidades aqui. O jogador de basquete, o grego Giannis Antetokounmpo, que deu uma declaração, diga-se de passagem, muito interessante, muito legal ver um atleta se abrindo tanto para falar o que ele falou sobre fracassos e como a imprensa lida com fracassos e o que seria um fracasso, inclusive, e fazer esse paralelo sobre como estamos lidando com isso no tênis, talvez pensar aqui alguns outros exemplos de outros esportes. E eu passo a pergunta para você de novo, meu amigo Daniel. O que você acha que nós, jornalistas, no geral, como você acha que nós estamos lidando com essa expectativa, principalmente em cima de Beatriz Haddad Maia, que entregou tanto no ano passado e esse ano não está jogando tão bem assim? É um sinal de alerta para a gente, estamos exagerando muito nisso, ou de fato é uma temporada um pouco fraca da Bia e é natural que a gente aborde isso quando é pertinente. Salve, salve, meu amigo Lucas. Salve, salve, ouvintes e espectadores do podcast Quadra Principal. Essa pergunta que você fez foi quando a gente fez o episódio da Billie Jean King Cup, né? Da eliminação do Brasil diante da Alemanha. A gente acabou focando mais nos confrontos, né? Mas acho que esse realmente é um momento propício, né? Da gente desenvolver mais o tema, né? Bom, notadamente as expectativas mais altas que a gente tem, né? É sobre Beatriz Haddad Maia. Se a gente for pegar a campanha deste ano, de 2023, em simples, são 14 vitórias e 8 derrotas. A Bia chegou em uma semifinal da WTA 500 de Abu Dhabi, em que inclusive derrotou a Helena Rybak, campeã de Wimbledon e vice-campeã do Australian Open. E tem outras 3 quartas de final neste ano já, também da WTA 500. Adelaide, Doha e Stuttgart 2 semanas atrás. Então, se a gente pegar a campanha em si em 2023, não acho que seja uma campanha ruim. Né? Se a gente pegar na corrida, né, na corrida para o WTA Finals, a Bia, neste momento, está na 26ª colocação. Então, está ali dentro do top 30. Eu acho que a questão das expectativas criadas, eu acho que essa questão de expectativas é inerente ao ser humano e é em qualquer esporte. Se a gente pegar o ano de 2022 da Bia, que foi o melhor ano da carreira, ela chegou em final do Australian Open nas duplas, chegou no WTA Finals nas duplas, e em simples, ganhou seus 2 primeiros títulos de WTA, em sequência, né? Em Nottingham e Birmingham, e também chegou em uma final de WTA 1000. Então a Bia já tem na carreira 4 finais de WTA em Elite, né? Dois títulos e 2 vice-campeonatos, lembrando que ela foi vice lá em 2017 em Seul. Então, acho que isso criou essas grandes campanhas e a Bia entrando no top 15 do ranking mundial fez com que todo mundo criasse uma grande expectativa para o que ela pudesse fazer em 2023, né? Que acho que ano de 2023 seria um ano realmente de afirmação da Bia, um ano dela tentar subir um degrau. É só a gente ver que ela esse ano está jogando torneios muito mais fortes contra tenistas muito melhores ranqueadas do que ela estava jogando no ano passado, né, no cômputo geral. Então, é óbvio que o grau de dificuldade aumentou, né? Então, a gente, entre outras questões aqui, né? A Bia agora está tendo que lidar com o status de favoritismo, né? De jogar contra outras tenistas com a condição de favorita. Eu acho que ela tem sentido, a gente já abordou isso aqui algumas vezes, ela tem sentido muito essa questão, né? Você falou da questão do Giannis Antetokounmpo, né? Que
da questão do fracasso nos esportes. Eu não vou nem entrar nesse mérito do NBA, que não é muito a nossa praia, aqui é o tênis. Mas tem que lembrar também que o fracasso, digamos assim, é algo que está corriqueiro no tênis, é algo corriqueiro no tênis. Se você não for campeão do torneio, toda semana você está fracassando. O objetivo quando você entra no torneio é você ser campeão. Se você não for campeão do torneio, você está sempre perdendo toda semana. Então, o tenista, ele está, digamos assim, ele está, digamos assim, acostumado com esses fracassos, né? Mas a questão também é que o tenista, ele também tem que ter a resiliência, ele tem que ter uma característica muito forte do tenista. Então, por que veio à tona tudo isso, né? Porque a Bia, nesse último torneio do WTA 1000 de Madrid, ela perdeu para a jovem russa Mirra Andreeva, de apenas 15 anos de idade. Então, acho que isso também, em outros torneios, eliminação da Billie Jean King Cup, outras derrotas duras que a Bia teve esse ano, né? Aí a gente entra nas redes sociais, que é bom por um lado, mas por outro também é um lugar muito tóxico, digamos assim. E uma coisa é você fracassar num torneio, outra coisa é você ser chamada de fracassada, né? E a gente acaba vendo muitos comentários, a Bia tem essa fracassada, é isso, e aqui a Bia não joga nada, a Bia... Então, cara, esse exagero, né? Ninguém chega no top 15 do ranking mundial, bateu 12 do mundo e é fracassado. Ninguém que conquista 2 títulos de WTA, chega em 4 finais de WTA, derrota campeões de Grand Slam, derrota da top 10, é fracassado, né? Então, eu acho que aí vem a questão da expectativa. A alta expectativa acaba gerando uma alta frustração. E aí, essa alta frustração, a pessoa acaba descontando e falando coisas que injustas ou coisas exageradas. Então, eu acho que esse é o ponto. Tem questões da Bia que, aliás, inclusive, vale a pena quem não, o ouvinte espectador que ainda não viu a entrevista, não leu a entrevista do técnico da Bia, o Rafael Patiaroni, ao blog Saque Volley, do Alessandro Consenza. Vale a pena ler, dividido em 4 partes, né? E fala de todo o processo dessa parceria, desde o começo, desde que a Bia começou lá do zero, né? Da volta de competir após a suspensão por doping, ainda veio pandemia junto, e todo esse processo de construção começando literalmente do zero até a Bia chegar ao status de 12 do mundo. Então, eu acho que, e nessa entrevista ele fala de muitas coisas que ainda tenta desenvolver a Bia, né? E é coisa que a gente já falou aqui, né? Da questão da parte mental, dela desconcentrar em momentos críticos da partida, outras coisas, muitas coisas, né? Que a gente já observa e que ele até abordou essa questão de se desligar do jogo. É uma coisa que a Bia tem mais dificuldade de melhorar essa parte, né? Tem tenistas mais que pegam mais rapidamente, tem tenistas que demoram mais tempo. Então a gente às vezes é até um pouco impaciente com isso, que nós somos de uma cultura muito resultadista, né? Só a vitória interessa e às vezes a gente esquece os processos, né? Então, esse é um ponto. Vi também, antes de passar a bola para você, Lucas, eu queria deixar um dado interessante aqui, que eu vi muita gente, como é que é absurdo a Bia perder para uma menina de 15 anos. É claro, a Bia era a favorita para a Andreeva, acabou perdendo, né? Cometeu erros no jogo que custaram a derrota, como outras derrotas na temporada, mas no tênis feminino não é tão absurdo isso. A precocidade das tenistas do tênis feminino é muito maior que o masculino. É só a gente ver que no top 100 na ATP temos 2 tenistas que tem menos de 20 anos. Um deles é o Carlos Alcaraz. Já no feminino temos o dobro. Temos 4 tenistas com menos de 20 anos de idade no top 100. Se a gente ampliar o leque para o top 200, a gente tem 5 tenistas no ATP, no ranking mundial da ATP, abaixo dos 20 anos no top 200. Já no feminino, são 14 tenistas com menos de 20 anos de idade no top 200, quer dizer, quase o triplo. E se a gente lembrar, é absurdo a Bia perder para uma menina de 15 anos de idade. Vamos voltar para 2019? Coco Gauff ganhou da Venus Williams. Tinha 15 anos de idade na época. E a Coco Gauff é uma dessas tenistas abaixo dos 20 anos de idade que está no top 100. Aliás, está no top 10. Já está consolidado no top 10. Tanto em simples quanto em duplos. Já chegou em final de Grand Slam, inclusive. Se a gente voltar lá para 2004, a Maria Sharapova ganhou um Grand Slam com 17 anos de idade. E a gente tem outros e outros e outros exemplos que a gente pode citar aqui.
de tenistas no feminino que são precoces e despontam no circuito. A própria Andreeva, além de ganhar da Bia, ganhou da Leila Fernandes, que foi finalista de Grand Slam, e ganhou também da Magda Linette, que é top 20 do ranking mundial, né? Foi perder para a Sabalenka. Então, para você ver que essa derrota da Bia não foi tão absurda como pareceu ser num determinado momento. Pois acho que há alguns pontos importantes em várias vertentes que a gente pode observar esse caso. Por exemplo, nem toda derrota é um fracasso. É bem o que você disse mesmo. No final das contas, se a gente pegar um torneio com 32, com 64, com 128, só um vai ser campeão. Todos os outros terão perdido pelo menos um jogo. Então, não dá para você falar que os 127 restantes, no caso de um Grand Slam, por exemplo, são um bando de fracassados. Não. São pessoas que perderam e eles vão tentar mais uma vez e podem ganhar, podem perder. O cara que foi campeão pode perder. A gente vive disso, a gente sabe como funciona, principalmente no tênis. Principalmente no tênis. Então, por exemplo, também acho que precisa se medir. A temporada da Bia é uma temporada fracassada? De forma alguma. Pode não ser uma temporada muito boa, muito regular, mas se a gente pegar o que foi feito nos últimos anos e o que está sendo feito nesse ano, é bom. É bom. Ela está se mantendo ali no top 20 até o fim do ano. Muito provavelmente ela deve se manter no top 30. A gente acredita nisso. Então, o que seria fracasso? Principalmente se levar em consideração a Bia. Vamos pegar aí um exemplo muito fácil. Vamos pegar um exemplo do futebol, por exemplo. Seleção brasileira. Na minha opinião, a derrota para a Croácia na última Copa não foi um fracasso, assim. O 7-1 em 2014 foi um baita fracasso. Aquilo foi um fracasso. Agora, você perdeu um jogo aqui, pô, não teve sorte, um lance esquisito que aconteceu, uma pequena falha no fim do jogo, pô, acontece. Tá? Qualquer atleta tá suscetível a isso. Então, eu acho que é uma crítica para a gente mesmo, para a gente da imprensa. A gente precisa medir um pouco mais as palavras. Acho que o exemplo que o Giannis usou, por exemplo, na entrevista que ele deu semana passada, foi sensacional, que ele pergunta pro jornalista, tá, você consegue aumentos, promoções todos os anos? Se você não conseguiu, você fracassou? É isso? É assim que funciona, então? Eu acho que... Eu não concordo com 100% do que ele falou, mas eu acho que essa visão dele ataca muito bem em algo que o jornalista, às vezes, ele tá tão ali, meu Deus, tem que perguntar isso, tem que fazer esse texto, tem que mandar tal material para não sei onde. Ele tá tão no automático que, às vezes, ele não para usar a cabeça e pensar em como ele vai fazer tal pergunta. Principalmente num caso em que o Giannis detectou quem era e viu, pô, mas você me perguntou a mesma coisa na temporada passada, cara. E aí você me chega com a mesma pergunta na temporada seguinte, então, tipo, é um baque para o atleta. E a gente precisa entender, porque a vida do ser humano, no geral, é muito mais derrota do que vitória. É muito mais fracasso do que sucesso. E a não ser que você seja um Bill Gates, um Jeff Bezos, um Elon Musk, e ainda assim esses acabam falhando. Então a gente precisa medir bem, usar melhor as palavras. No caso dos jornalistas, se preparar melhor antes de partir para uma entrevista assim. Existem muitos outros assuntos que podem ser tocados, ou a forma de se perguntar pode ser diferente. Pode atacar menos o fígado do perguntado. Acho que essa não é há ocasiões e ocasiões em que você precisa usar uma pergunta dessa forma. Então, acho que fica aí a minha reflexão e acho que é importante a gente pensar mais, avaliar mais antes de se fazer uma pergunta. Principalmente numa coletiva, assim, que é uma oportunidade só que você tem. Porque o atleta está saindo ali no calor do jogo. Para você pode até acabar sendo interessante isso, mas a longo prazo, numa relação profissional, em que o cara tem que te responder e você tem que perguntar para ele, não vejo isso como algo positivo. E assim, voltando ao tênis, vou dar um outro exemplo aqui de uma tenista, a Maria Sakkari. A Maria Sakkari tem apenas um título de WTA na sua carreira. E está aí no top 10 há bastante tempo.
porque ela consegue ser bem consistente nos torneios, sempre chegando em quarta de final, semifinal, e às vezes chegando na final. Maria Sakkari é uma tenista fracassada? De jeito nenhum. Né? Mas, assim, o tênis feminino, ele sofre muito mais com oscilações que no tênis masculino, porque eu vejo que a gente observa nas redes sociais, vou usar uma palavra da moda que a gente usa muito na internet, o hate, né? O hate no feminino, ele é muito maior que no tênis masculino. Isso sem sombra de dúvidas. E isso acaba afetando a saúde mental das tenistas. É só você ver quantas e quantas tenistas já deram tempo em suas carreiras, estão dando um tempo em suas carreiras, ou tiveram a queda de rendimento por conta de não saber lidar com a pressão, não saber lidar com todo o holofote, com todas as pressões. Por exemplo, a gente pode dar vários exemplos aqui, né? A Emma Raducanu ganhou precocemente, mais uma precoce aqui, ganhou o US Open em 2021, e a vida dela mudou do água para o vinho, porque ela furou o quali e a vida dela deu um 360 graus. E, obviamente, ela não estava preparada para isso. Hoje a gente vê a Emma Raducanu fora do top 100. A gente vê outras tenistas. A Paula Badosa sofreu muito ano passado com a questão de hate, de saúde mental. Inclusive, ela até compartilhou algumas coisas em suas redes sociais. Paula Badosa bateu o número 2 do mundo. Hoje está tentando encontrar aos poucos seu melhor tênis. A Ana Descontaveit bateu o número 2 do mundo. Vê onde a Ana Descontaveit está hoje. A própria Bárbara Krejcikova chegou, foi campeã de Grand Slam, bateu 2 do mundo, né, em simples, né, em duplas, não precisa nem comentar. Né, caiu também no ranking bastante. Chegou uma época que ela fez até parceria com a Bia, inclusive o Rafael Patiarano fala isso na entrevista pro Cosenza, que ela estava sem confiança, que ela não estava acreditando nela mesma. Chegou no final do ano, ela fez um ótimo final do ano, ganhando título, ganhou da Iga, tá aos poucos próxima de voltar ao top 10. Então, tipo, vai chegar o segundo semestre, a Bia vai depender muitos pontos, um caminhão de pontos aí dos títulos que ela teve na grama, na final que ela teve no Canadá. E se ela cair no ranking, para mim não vai ser um absurdo, porque acho que é todo um processo mesmo, né? De repente essa queda é até interessante para que ela volte mais forte, entendeu? Porque acho que a expectativa de todo mundo era, a Bia está no top 15, agora o próximo passo, que era o objetivo dela e de todo o seu staff, é entrar no top 10. Só que esse entrar no top 10 exige um nível de exigência muito maior em diversos setores. Parte psicológica, parte física, parte técnica, parte tática, que ela ainda não chegou nesse status para entrar no top 10, entendeu? Essa semana ela está fazendo uma parceria nas duplas com Victoria Azarenka, né, no WTA 1000 de Madrid. Eu acho que essa parceria, o resultado para mim é o que menos importa agora para ela nas duplas. Acho que o mais importante é essa parceria, essa troca que ela tem com a Azarenka, porque a Azarenka entende tudo dessa questão de saúde mental. É só ver tudo que ela passou por conta da guarda do filho, sofreu bastante, prejudicando sua carreira, voltou, ainda fez final de Grand Slam novamente, voltou a jogar em alto nível. Então, acho que essa parceria, a Biarenka, né, como a gente fala nas redes sociais, é bem importante. Então, acho que esses são pontos que a gente deve se refletir, entendeu? São questões que eu acho que é uma coisa que eu já falei aqui, que a questão do mental da Bia é algo que me preocupa mais, por ela não saber lidar com esse favoritismo e tudo, mas ao mesmo tempo, essa vivência vai dando casca para ela, né? Hoje, ela pode estar perdendo jogos duros, como ela já perdeu, jogos que ela tinha condições de ganhar, como ela perdeu para Raducanu em John Wells, como ela perdeu para Miami, para Ostapenko, que ela ainda não venceu a Ostapenko em simples. E em Miami ela chegou até quebra acima no terceiro set, esteve muito perto de ganhar. Então, questões até que o Rafael Patiarone citou, né? Que ela ficou mais conservadora. Por incrível que pareça, nas vezes que ela fica mais conservadora, ela acaba errando mais, né? Como normalmente quando você é mais agressivo dentro de quadra, você erra mais. No caso da Bia, aconteceu justamente o contrário, né? E ele citou esses dois jogos, contra a Raducanu e contra o Ostapenko, em que ela foi mais conservadora, mais reativa, e ela acabou errando mais do que se ela tivesse sido mais agressiva. Então são pequenos... Fugiu da característica. Fugiu de suas características. E, cara, o esporte de alto rendimento, não só o tênis, todos os esportes, sejam individuais, coletivos, individuais é até pior, que é só você dentro de quadra, né? São pequenos detalhes, são muitos detalhes, e pequenos detalhes que acabam fazendo a diferença.
né? Errou uma bola ali que não podia ter errado. Mas por que errou aquela bola? Né? Uma tomada de decisão errada aqui, outra tomada de decisão ali. Então, acho que esses são pontos interessantes, né? Que eu acho que todo mundo deve refletir, né? É claro que todo mundo queria que a Bia, né, já tivesse no top 10, tivesse vencido o torneio grande, tivesse feito campanha de Grand Slam. Acho que mais que acho que ela própria queria mais, né? Mas de repente ela precisa de mais tempo para isso acontecer. Então é isso. Acho que ainda assim eu vejo muito potencial para a Bia. Da Bia. A Bia tem ferramentas ainda que precisam melhorar, é claro, precisa se desenvolver, né? Uma coisa que já evoluiu muito e que anos atrás era um karma da Bia era a questão física. A Bia sempre morria, morria entre aspas, né? Morria quando tinham jogos longos de terceiro set. A Bia fez 4 cirurgias. Hoje você não vê a Bia com problemas físicos. Hoje você vê a Bia jogando jogo de 3 sets, jogo de 3 horas e jogando até o final, entendeu? Sem pregar. Então, essa questão física, por exemplo, foi um ponto que evoluiu bastante o jogo da Bia. Outros pontos precisam melhorar para chegar no top 10, né? Não é tão fácil assim quanto parece ser, né? A gente vê hoje a Bia é 14 do mundo, mas quem tá ali no top 15, top 30, top 40, é muito próximo o nível. É muito próximo. Então, é um detalhe, duas, três boas campanhas, te joga lá para cima e se você não conseguir defender os pontos do ano passado, te joga lá para baixo também. Então, gente, o tênis é isso. O tênis é um esporte muito cruel. Muito mais cruel do que a gente pensa, né? Porque se você não ganha o título, você tá perdendo e fracassando, digamos assim, toda semana. Mas daí a ser uma tenista fracassada, como muita gente fala nas redes sociais, é um outro departamento. Pois é, um outro grande, enorme exemplo que a gente pode dar aqui é a Naomi Osaka. 4 títulos de Grand Slam e, assim, eu pessoalmente sou fanático, sou muito fã, admiro demais ela como pessoa e a forma como ela joga tênis. Ela joga muito. Eu não me lembro de uma campanha de Grand Slam recente, tipo, para falar assim, pô, fez quartas aqui, fez semi aqui, não me recordo. Sabe do que eu lembro? Dela desistindo em Roland Garros 2021 porque ela não aguentou a pressão, não estava sabendo lidar mentalmente com a situação em que ela estava no momento. Ela abandonou um grande slam, gente. Então, quer dizer, essa questão de mental é muito complicada, muito grave. E pode atrapalhar qualquer atleta, qualquer pessoa no dia a dia, na vida normal aqui. Então, outro exemplo de uma pessoa campeã, muito campeã, inclusive, e que acabou sucumbindo. Agora está vivendo uma outra fase, está grávida, deve voltar aí, talvez no fim do ano que vem, a jogar tênis, e aí talvez esteja mais centrada, talvez esteja melhor psicologicamente, talvez saiba lidar melhor com algumas situações, com entrevistas, por exemplo. A Osaka tinha uma grande questão com entrevistas. Então, é isso, gente. Nós, como jornalistas, acho que a gente precisa pensar mais antes de levar alguma questão em pauta. Acho que as nossas análises, elas precisam talvez de um pouco mais de paciência, principalmente aí em relação à Bia, pegando esse exemplo dela. Os atletas precisam de tempo, não é assim, estralou o dedo, tá funcionando. Gente, Federer é um só, Djokovic é um só, Nadal é um só. Não é à toa que esses caras são do tamanho que são. É muito difícil de chegar a esse nível. E até mesmo esses atletas se cansam muito mentalmente. A gente precisa ter esse parâmetro. A gente está tão mal acostumado de vez em quando, Serena Williams, que a gente mesmo não sabe lidar com a excelência ou a falta dela em alguns momentos. Mas é isso. E até esses grandes tenistas, só para complementar, até esses grandes tenistas fracassam. A Serena Williams, os maiores vencedores de Grand Slams, mas também chegou em final de Grand Slam que ela fracassou. Final de Wimbledon 2019, a Halep atropelou a Serena Williams. A Serena Williams fracassou naquela final, ela fracassou. Fracassou naquela final. Mas ela não tem que ser fracassada? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O próprio Big Three. Todo mundo que fala, mas o Big Three, que não sei o que. Gente, você falou, o Big Three E até esses 3 também já fracassaram em finais de Grand Slam.
determinado Roger momento. Federer, Wimbledon 2019. Pois é, fracassou naquele tie-break, né? Naquele match tie-break contra o Djokovic. O próprio Djokovic já fracassou também. Final de 2021 do US Open, que o Medvedev passa o carro no Djokovic. O Djokovic fracassou naquela final. Ele é um tenista fracassado? De jeito E nenhum. valia um Grand Slam completo na temporada. Exatamente, exatamente. Então, isso faz parte, gente. Se até os maiores da história fracassam, os mortais também vão fracassar, digamos assim. É isso, galera. A gente foi mais um bate-papo essa edição. A gente está no meio aí do Masters 1000 e WTA 1000 de Madrid. Na próxima semana a gente traz aqui os comentários sobre os resultados, depois emenda aí mais uma sequência de torneios. E é isso, galera. Bom bater esse papo com vocês. Acho que é importante a gente se colocar aqui um ponto de vista como jornalistas, como pessoas comuns também, e analisar de uma forma melhor esse lado do atleta, que não é tudo num piscar de olhos assim. Tem muitas coisas envolvidas. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar aí, Daniel, pode falar. Não, acho que a gente aproveitou esse momento para. Foi bem oportuno, né? Que foi justo na semana que a Bia teve essa derrota para a Andreeva e teve a entrevista do Antetokounmpo. Acho que foi interessante a gente abordar esse tema, né? Que a gente vai ter que ter paciência, que é todo um processo mesmo. É claro que todo mundo que esse seria o ano de afirmação da Bia se firmar mesmo ali no top 20, almejar o top 10. Só que os resultados nesse ano talvez não foram como a galera gostaria. Talvez aquela campanha no segundo semestre de 2022 criou uma expectativa muito acima do que deveria ter sido feito em relação a ela. Porque ela subiu no ranking por méritos dela próprios, né? Mas a caminhada para o top 10 exige um maior, um maior nível, né? Uma melhora de nível que ela ainda não atingiu, mas que ela tem ainda todas as condições de atingir. É como a gente fala no esporte, né? É acreditar no processo, nada é assim da noite para o dia, né? E a gente tem que deixar um pouco a cultura resultadista de lado. É claro que, no fim das contas, a gente está aqui sempre analisando os resultados, normal, né? Mas nem o resultado nem sempre define o que é um atleta, o que é uma pessoa, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de parcimônia, de cuidado, de calma e de ternura, né? Digamos assim, em relação a tudo isso. É isso aí então, galera. Se você ficou até o fim, muito obrigado por ter acompanhado todo esse papo aqui com a gente. Deixe seu comentário aí, deixe sua opinião em relação a tudo isso que a gente trouxe aqui, que a gente debateu. Aproveita, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo e até semana que vem com as notícias do mundo do tênis, WTA e Masters 1000 de Madrid, muita coisa interessante rolando. Valeu, até lá!